Não é possível atualmente o ensino domiciliar na modalidade homeschooling como meio lícito de cumprimento pela família do dever de prover educação. Não é lícito, não é possível o homeschooling no Brasil nesse momento. Porém, não há uma vedação pela Constituição do ensino domiciliar. Então, o ensino domiciliar, diz o Supremo, ele vai ter que ser feito, ser conduzido, caso os pais queiram, a partir de uma legislação que regule os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Assim, diz o Supremo, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei, na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e de fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre educação. Beleza? Essa é a posição do Supremo. Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o homeschooling. O homeschooling está tramitando na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar agora 18/5, né, 18 de maio de 2022, esse projeto aí do homeschooling ainda vai para o Senado. É um projeto que visa alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e visa possibilitar a adoção do homeschooling na educação básica, a educação básica vai da pré-escola até o ensino médio. Então, o objetivo de hoje é gravar um vídeo para lhe dar subsídios jurídicos para discutir essa questão, entender essa questão do homeschooling. O que é que eu pretendo fazer? Eu vou começar já com a tese do STF, quando o STF lá em 2018 julgou o recurso extraordinário 888.815 lá do Rio Grande do Sul. Vou mostrar para você qual é a tese do STF e depois vou aprofundando. Vou mostrar o que é o homeschooling, quais são as sustentações jurídicas dos defensores do homeschooling, as sustentações jurídicas dos críticos do homeschooling, quais são as espécies de homeschooling e uma certa diferenciação entre homeschooling e desescolarização, que é importante porque o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, fez essa diferenciação. E pretendo fechar o vídeo tentando mostrar juridicamente quais seriam as consequências de quem hoje no Brasil, com um projeto ainda não aprovado, que quisesse já colocar o seu filho no homeschooling, consequências jurídicas. Beleza? Espero que você goste dessa abordagem e fundamentalmente que sirva para você essa abordagem, né? O que é o homeschooling, né? O homeschooling, ele é uma prática educacional em que os pais ou os responsáveis por uma criança ou adolescente, eles assumem a obrigação da sua escolarização formal e, por conseguinte, eles não delegam essa escolarização para instituições oficiais de ensino, seja no ensino público ou no ensino privado. Ou seja, ao invés de deixar os filhos irem à escola, esses pais eles assumem essa escolarização, seja por eles próprios, seja pela contratação de profissionais, beleza? Essa é a ideia geral, depois eu volto a discutir um pouco mais o homeschooling. Essa questão da possibilidade ou não do homeschooling chegou ao Supremo Tribunal Federal, e você que é um estudante de direito que não quer perder tempo, eu já vou dizer qual é a posição do Supremo, eu vou voltar a essa posição, mas já para fixar a tese para vocês. Bom, atualmente, diz o Supremo, que não é possível esse ensino domiciliar na modalidade homeschooling. Não é lícita essa possibilidade. No entanto, o Supremo vai dizer que ela também não é proibida. Ela não é proibida pela Constituição, né? E para que seja exercida essa forma de ensino domiciliar, vai se precisar de uma formalização, ou seja, de uma legislação, né? O legislador vai ter que fazer uma lei, que é esse projeto que tramita
na Câmara dos Deputados para regularizar o homeschooling. Até lá, seria uma prática ilícita no Brasil, beleza? Vou destrinchar bastante essa decisão, mas para você que não gosta de perder tempo. É essa posição do STF em 2018. Defensores do homeschooling. O que é que dizem os defensores do homeschooling? Os defensores, eles sustentam que está na esfera de liberdade dos pais, o que inclui liberdade educacional, mas também inclui liberdade de consciência e de religião, escolher o tipo de educação que eles têm que dar para os filhos, né? A forma de aquisição desse conhecimento, a forma através da qual esses filhos vão adquirir conhecimento, também estaria nessa esfera de liberdade. Um primeiro fundamento jurídico está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, que eu tenho um vídeo aqui no canal. O artigo 26 vai dizer o seguinte: aos pais pertencem a prioridade do direito de escolher o gênero de educação de dar aos filhos. Artigo 23, parágrafo 3º. E um outro fundamento normativo está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12, parágrafo 4º. Vai dizer o seguinte: os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. Veja que esses dois dispositivos em tratados internacionais, né, em convenções internacionais, em documentos internacionais, porque a declaração não é bem uma convenção, ele tem a ver, vai na linha da liberdade dos pais de escolher o tipo de educação que vai dar aos filhos. Por outro lado, os críticos do homeschooling, eles afirmam que é importante para a criança essa socialização. É importante a socialização que é trazida por essa escola formal e que a ausência dessa socialização traria prejuízos psicológicos para essa criança específica, e uma criança que é desprovida de convívio com outros seres humanos, convívio com opiniões diferentes, convívio com situações de contestação das suas ideias, é uma criança que talvez, quando no convívio social, né, ela cause prejuízos à sociedade com uma série de comportamentos danosos. Essa é a posição dos críticos. E mais do que isso, é uma posição de que certas violências que a criança é acometida durante a vida podem acontecer dentro de casa. Tanto violência no sentido sexual, abuso sexual, quanto violência física mesmo, né? Castigos imoderados. E normalmente, quando isso não é identificado dentro de casa, normalmente quem identifica isso é a escola, são os professores, eles têm bastante experiência nisso. Então, o fundamento jurídico estaria atrelado ao que o direito da infância e juventude chama de melhor interesse da criança. Seria o melhor interesse da criança, a proteção dos seus direitos, que ela fosse à escola, para a escola fazer uma certa, digamos assim, uma fiscalização também da educação, ou dos limites da educação que os pais estão dando a essa criança, principalmente no que atina à violência, né? O melhor interesse da criança está lá consagrado em diversos tratados internacionais, mas a Convenção Mundial dos Direitos da Criança prevê isso, e a nossa Constituição, por exemplo, no artigo 227, parágrafo 4º, prevê inclusive que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de criança e adolescente. Vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente vão nesse sentido também, beleza? Então, fica aí os fundamentos jurídicos dos defensores e dos críticos do homeschooling. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse recurso extraordinário 888.815 do RS, ele diz que homeschooling é uma palavra que é sinônima de ensino domiciliar. Só que existem pelo menos quatro tipos de ensino domiciliar, diz o relator.
O primeiro seria a desescolarização radical. O segundo é a desescolarização moderada. O terceiro é o ensino domiciliar puro. E o quarto é o homeschooling, né? Que é também chamado de ensino domiciliar utilitarista ou por convivência circunstancial. Veja, o homeschooling, ele não se confunde com a desescolarização. Por quê? O homeschooling, no homeschooling, a criança ou adolescente, ele aprende na sua casa as matérias que os demais alunos aprendem na escola. Então, é uma escolarização, mas não em um instituto formal que a gente chama de escola. E isso é feito por causa dos objetivos que tem o homeschooling, né? Ou até por uma questão, como os defensores dizem, né, dos pais, de evitar certos problemas que trazem a escola. Quando a escola apresenta determinados padrões morais ou religiosos que não são dos pais, a escola pode ser um ambiente de violência também, etc, etc. Veja, agora a desescolarização é algo diferente. A desescolarização, ela ocorre quando os pais abdicam de dar uma formação escolar aos seus filhos, né? De dar uma formação em matemática, em português, em física, em química, biologia, história, filosofia. Então, quando os pais abdicam de dar essa formação escolar clássica, é que a gente chama de desescolarização, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele vai dizer que a desescolarização radical, a desescolarização moderada e o ensino domiciliar puro, eles são proibidos no Brasil. Eles são vedados pela Constituição brasileira. Agora, o que a Constituição não faz é proibir o homeschooling. O homeschooling, esse ensino domiciliar moderado ou circunstancial, né? Então, essa possibilidade não é proibida pela Constituição. Porém, embora a Constituição não proíba, não há nenhuma legislação que esmiúce regulamente o homeschooling no Brasil, porque há uma série de dispositivos constitucionais que esse homeschooling sem legislação ele não seria possível na visão do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, o artigo 208, parágrafo 3º da Constituição vai dizer o seguinte: compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Veja, se não há uma legislação que estabeleça como é que se vai estabelecer essa frequência, por exemplo, não há como no homeschooling se obedecer a esse dispositivo constitucional. Essa, pelo menos, é a posição do Supremo Tribunal Federal. Então, veja que, embora a Constituição não proíba, os dispositivos da Constituição atinentes à educação inviabilizam o homeschooling sem nenhuma regulamentação. Tem outras questões que são importantes de serem debatidas. Imagine que os pais iniciam a educação escolar por meio de homeschooling, mas depois eles mudam de ideia e optam para a criança ou adolescente entrar no ensino formal. Como é que vai ser feita essa transição? Como é que é feita uma avaliação no homeschooling, né? Porque em um processo de escolarização tem a transmissão do conhecimento e tem também a avaliação de se o aluno aprendeu ou não esse conhecimento. Quais são os critérios que devem ser tomados nessa avaliação no homeschooling, né? A Constituição estabelece outros requisitos que são inafastáveis. Por exemplo, a existência de um núcleo mínimo curricular, né? Que núcleo mínimo curricular é esse em matéria de homeschooling? A Constituição fala que é preciso, em matéria de educação, possibilitar a convivência familiar e comunitária. Como é que o homeschooling vai lidar com essa convivência comunitária, entendeu?
Então, qual é a posição do Supremo? Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar na modalidade homeschooling como meio lícito de cumprimento pela família do dever de prover educação. Não é lícito, não é possível o homeschooling no Brasil nesse momento. Porém, não há uma vedação pela Constituição do ensino domiciliar. Então, o ensino domiciliar, diz o Supremo, ele vai ter que ser feito, ser conduzido, caso os pais queiram, a partir de uma legislação que regule os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Assim, diz o Supremo, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei, na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e de fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre educação. Beleza? Essa é a posição do Supremo. Mas imagine que alguns pais queiram agora estabelecer o homeschooling para os seus filhos. O que é que vai acontecer? Esses pais, eles serão responsabilizados civilmente e até, diriam alguns, criminalmente. Por quê, professor? Veja o que diz o artigo 1634 do Código Civil. Vai dizer o seguinte: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, inciso 1, dirigir-lhes a criação e a educação. Cabe aos pais dar essa educação. Se a gente for para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 22 vai dizer que cabe aos pais dar o sustento, guarda e educação dos filhos. Você me pergunta, beleza, mas eu posso dar educação em casa, será? O ECA ele vai aprofundar o que se entende por educação. O artigo 55 vai dizer o seguinte: os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Veja que a educação não é apenas dar cultura para o seu filho. Tem que propiciar conhecimento através do ensino, né? Do ensino formal. Inclusive, existem algumas medidas que são aplicáveis aos pais ou responsáveis, prevista lá no artigo 129, inciso 5, do ECA. E essa medida, basicamente, a do inciso 5, vai dizer o seguinte: obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Veja que o ECA é muito incisivo, dizendo que a educação é escolar, a educação não é homeschooling, não é por meio do homeschooling. E tem obrigações, inclusive, em relação aos dirigentes do ensino fundamental. Segundo o artigo 56 do ECA, esses dirigentes vão ter que comunicar ao Conselho Tutelar nos casos de, inciso 2, reiteração de faltas injustificadas, o indivíduo está faltando muito, e de evasão escolar. O indivíduo saiu da escola, né? A criança ou adolescente saiu da escola. Isso vai ter que ser comunicado ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai entrar em contato com essa família, vai fazer a busca dessa família e, se não resolver, vai levar o caso ao Ministério Público ou à autoridade judiciária. Beleza? Vamos lá para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O artigo 6º vai dizer o seguinte: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Ou seja, matrícula na educação básica. Onde é que é feita a educação básica? Na escola. Então veja que todo o sistema jurídico brasileiro é baseado no que atina a educação, é baseado na educação escolar, né? E não na educação do homeschooling. Inclusive, é uma infração administrativa essa falta de colocar a criança ou adolescente, seu filho, na escola, né? Porque diz que o artigo 249 do ECA vai dizer o seguinte, que é na parte das infrações administrativas: descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou do conselho tutelar. Dentre os deveres do poder familiar,
tem o dever de educar seus filhos, instruir seus filhos. E a instrução, por tudo que eu venho falando com vocês, é uma instrução que tem a ver com a educação formal em escolas. Aos que defendam, inclusive, que o pai, ou a mãe, ou o responsável, pratiquem o homeschooling nesse momento em que ele não é permitido, eles cometem crime de abandono intelectual previsto no artigo 246 do Código Penal, que diz assim: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo para instruir o debate e talvez isso possa vir a ser cobrado em provas de concurso público. Até uma próxima. Tchau.